Portugal tem atualmente um poder local limitado, em que a Administração Central executa uma reconcentração do poder e, por consequência, põe em causa a autonomia e a missão dos órgãos locais em favor das populações. Foram estas as principais ideias apontadas na conferência O 25 de Abril e o Poder Local Democrático, que decorreu na passada sexta-feira, dia 10 de outubro, no Palácio Dom Manuel, em Évora. A iniciativa foi organizada pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e pretendeu analisar as 4 décadas de poder local. Sobre as estratégias de futuro, os participantes salientaram a urgência da concretização da regionalização como o único caminho que pode fazer valer o que foi pensado com a Revolução dos Cravos. A Presidente do Conselho Intermunicipal da CIMAC considerou que o atual poder local em Portugal não é o que foi conquistado e que se consolidou nos últimos 40 anos. O poder local sente-se limitado, bastante limitado, portanto tem havido um conjunto de legislações e de mais ou menos avulsas que tomaram uma outra forma e se consolidaram na chamada reforma da administração local e nos diplomas que sucederam e que têm limitado muito a autonomia do poder local. Só para dar um exemplo, a aplicação da lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso, que não se restringe apenas às autarquias, tem a ver com todo o Estado, tem limitado muito do ponto de vista administrativo e financeiro a gestão e quase que pretende transformar os eleitos em meros administradores de tesouraria, portanto. E isso são limitações concretas e diretas e que têm dificultado muito a resposta às populações, que têm limitado muito a planificação do ponto de vista dos investimentos que pretendem fazer e não é esse o poder local que conquistámos, que se consolidou e por isso tem um conjunto de autarcas que se têm mobilizado contra a aplicação destas legislações e pela aplicação de um conjunto de leis que emanem da nossa Constituição e que permitam ao poder local continuar a desempenhar as funções que o fizeram trazer até aqui, que trouxeram o desenvolvimento dos nossos territórios até aqui. A responsável lembrou o trabalho que foi feito em parceria pelo poder local e pelo movimento associativo, salientando que tal não pode ser destruído. Temos um poder local que iniciou a sua atividade profundamente enraizado com a população e com a ligação ao movimento associativo e que tem feito, de facto, um percurso de construção e de elevação das condições de vida da população. Temos um poder local que, trabalhando ao lado da população, deu um salto enorme, um salto qualitativo muito grande. Só para dar ideia, nós tínhamos, antes do 25 de Abril, tínhamos cidades e tínhamos vilas, sedes de concelho que não tinham abastecimento público de água. Tínhamos localidades que não tinham estradas pavimentadas, não tinham acessos pavimentados. As escolas não tinham condições. Não havia qualquer tipo de atividades fora daquilo que eram as atividades escolares. Não haviam atividades sociais, culturais, educativas. Portanto, tudo isso conseguiu-se muito com a mobilização da população, com a intervenção do poder local e com os seus órgãos institucionalizados a partir de 1976 e também com um papel muito importante do movimento associativo. A regionalização voltou a estar em cima da mesa da sessão de abertura da conferência pela intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Évora. Fala-se em descentralização, mas não se verifica descentralização. O que se verifica, de facto, é um processo de reconcentração do poder e de recentralização. Ou seja, os grandes temas, as grandes áreas, onde passam muitos milhões de euros, estão a ser reconcentradas pelo Governo, não apenas o atual, estou a falar, enfim, do movimento que vem de anos a esta parte do conjunto de governos. Por exemplo, a questão das águas começou já há muitos anos atrás, ainda no governo do Cavaco Silva, por exemplo, e, portanto, estamos a falar de um processo em que, digamos, aquilo que é substantivo para as populações e para o poder local é retomado pelo Governo, as águas, o saneamento, os lixos e outras áreas, e em que se quer acenar com a cenoura da descentralização para áreas como a educação, o social, a saúde, em que se pretende atirar para cima das autarquias os problemas sem meios para os resolver. A regionalização, como aliás tive a oportunidade de dizer, é uma necessidade do ponto de vista da gestão do território e do ponto de vista da resposta aos problemas das populações. Ficou, aliás, demonstrado isso, o outro orador, o professor Cândido Oliveira, também o mostrou. Há, digamos, um conjunto de problemas muito vastos que o município é demasiado pequeno e que o Estado Central é demasiado grande, portanto precisamos de um nível intermédio e por isso ele existe. Nós temos poder regional em Portugal, que são as CCDRs. Não temos é poder eleito. E, portanto, aquilo que nós defendemos são regiões administrativas que sejam eleitas
pelas populações e que respondam às populações e que naturalmente tenham atribuições, competências e meios financeiros para poder responder às questões que lhes são colocadas, como aliás as CCDRs hoje têm, só que como são nomeadas, respondem naturalmente a quem as nomeia ao Governo. Os autarcas parecem estar em sintonia quanto ao que tem vindo a ser a relação entre a Administração Central e o poder local, criticando o que entendem ser ataques e rudes golpes. Eu diria que a Revolução não se concretizou e este poder local também não. Acompanhou a Revolução do 25 de Abril. Necessitava muito mais autonomia e muito mais poderes. Hoje os autarcas estão abertos à descentralização de poder, desde que elas sejam acompanhadas das verbas. O poder local encontra-se no momento de uma grande ofensiva, uma grande mudança, grandes alterações a nível económico, a nível financeiro, a nível de organização também. Não podemos esquecer da reestruturação, desta reorganização do território que vem a alterar significativamente também este princípio do poder local. É uma altura muito complicada que o poder local atravessa e é por isso que é importante também a dinamização desta iniciativa por parte da CIMAC para todos refletirmos um pouco sobre o que é o poder local e qual o caminho que o poder local tem que seguir. O que me parece, sem querer ser muito negativista, é que estamos a caminhar para um novo paradigma do poder local que, a perspectivar-se esta continuada asfixia, não só financeira como genérica, porá em causa, digamos, o apoio que as populações precisam das autarquias locais. Nos últimos 20 anos tem sido feito algum ajuste de contas com aquilo que era essa emancipação do poder local. De facto, nós estamos a perder, não só por via da extinção de freguesias, como eu disse, a perca da autonomia, a tutela inspectiva, administrativa, sucessiva sobre a administração local, municípios e freguesias, retiram também essa capacidade. A iniciativa contou com a presença de cerca de 200 de participantes que ao longo do dia assistiram aos 12 painéis da conferência, nos quais personalidades ligadas às autarquias e à cidadania fizeram intervenções que tiveram em comum o ideal de reforço do poder local.